Na fé reunida, os amigos convidados, se sintam acolhidos por esta congregação. Estamos iniciando hoje a Semana Santa e lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. O salmista, no Salmo 118, diz assim: com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Deem graças ao Senhor, a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Dando graças ao Deus, em torno do altar, nós queremos iniciar este culto, louvando, suplicando e ouvindo a voz que traz consolo, esperança e anuncia o Cristo que passou pela morte para nos trazer vida e ressurreição. A comissão de culto está assim composta: na recepção, a Nilcido Amaral, a Zélia Lopes e a Fátima Estivanin; pelo departamento de evangelização, a Dalva Henke. A confissão de pecados foi preparada e será conduzido pela Adriana Wenzel, a leitura bíblica pelo Sérgio Beck, a oração da igreja preparada e conduzida pela Tânia Moura Silva, a liturgia e a mensagem foram preparadas por mim. A música está aos cuidados do Paulo, do Ricardo, da Jane. A escola bíblica aos cuidados da Daiane e da Luz e da Kátia Landim. A transmissão aos cuidados do pastor Renato. As flores foram doadas pela dona Terezinha Seger, da mesma forma o vinho também. E o café e o chá foram preparados pela Neida. Toda a comissão de culto, nosso agradecimento e louvor a Deus por usarem os seus dons para o trabalho da igreja. Os convido a se colocarem em pé para a invocação da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, que nos criou, nos deu vida e a mantém. Em nome do Filho que nos redimiu, morrendo por nós na cruz. Te louvamos, ó Senhor Jesus, por ter pago nossa dívida na cruz. Em nome do Espírito Santo que nos chamou à fé e inseriu na família de Deus. Te louvamos, ó Espírito Santo, pois teu Evangelho nos chama à fé, nos transforma e nos dá vida verdadeira com Cristo. Aqui estamos por tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, a esse Deus nós queremos agora louvar cantando o cântico Jesus em tua presença. Podeis tomar assento. Ficamos em pé. A confissão de nossos pecados, diz o profeta Isaías:
mas são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Deus quer nos aproximar de si, e para isso então Ele envia o seu Filho Jesus, que dando sua vida, morrendo por nós na cruz, perdoa estes pecados que nos afastam e fazem separação diante de Deus. Por isso os confessemos a Deus em arrependimento, confiando no seu perdão. Amado Deus e Pai, venha chegar-me a Ti em oração para humildemente confessar os meus pecados. Senhor, tenho sido uma pessoa má, ingrata e faltosa contigo e com muitas pessoas que me rodeiam, as quais eu não compartilho a Tua santa palavra. Egoísta que sou, me deixei levar pelas coisas do mundo, não orando assiduamente, não me alimentando da Tua palavra e não congregando para receber os meios da tua graça. Fui e sou fraca, e por mim mesma não posso alcançar o céu. Não posso ter paz com as coisas do mundo. Não posso me alegrar ao saber que muitos se perderão se eu, como instrumento Teu, não levar o Evangelho para toda criatura. Perdão por não orar pelo meu próximo, por não ofertar com as premissas de tudo que Tu em abundância oferta em minha vida. Perdão, Senhor, por todas as minhas más ações e por tantas omissões. Senhor, Tu és um Deus de amor, e mesmo vendo e ouvindo todas as minhas culpas e minhas falhas, a minha indignidade diante de Ti, Tu deste Teu Filho para me salvar, para pagar todas as minhas culpas na cruz do Calvário. Bondoso Deus, especialmente hoje, a Semana Santa se inicia. Por isso, Senhor, te peço que pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado em favor de muitos, e pela graça do Teu Espírito Santo, perdoe todos os nossos pecados, e com o coração agradecido, possamos viver uma vida agradável a Ti. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo vivo. Amém. Amém. Sendo essa também a vossa sincera confissão, anuncio assim a todos vocês que reconhecem e confessam seus pecados, que tenho a missão e a alegria de anunciar que todos os vossos pecados estão perdoados e recebam este perdão em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como eu disse já em outro momento, em outros cultos, este perdão nos traz uma alegria indescritível. Abre as portas do céu sempre de novo ao pecador arrependido e nos deixa habilitados para que possamos participar das bênçãos de Deus, que são para a presente vida, mas de forma muito especial, a felicidade eterna no céu. Agora queremos ouvir a palavra do Senhor. A leitura para este domingo está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo do 13 ao 18, onde lemos: Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Até aqui a leitura. Convidamos os professores e as crianças a virem até a frente.
Inicialmente vamos cantar. Bom, crianças, em lugar da oração, o pastor rapidamente vai explicar por que vocês estão com esses ramos nas mãos, né? Vocês sabem por quê? Sim? Domingo de Ramos, onde nós lembramos que Jesus entra em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, onde muitas pessoas acompanham Jesus, levando ramos, largando esses ramos pelo caminho, uma forma de anunciar, proclamar que Jesus é o Rei. E realmente Jesus se torna o nosso Rei quando Ele dá a sua vida por nós, morrendo na cruz para nos salvar. Então por isso hoje a gente lembra também, leva os ramos para lembrar que Jesus é o nosso grande Rei, o nosso Deus. Então agora vocês podem levar os ramos novamente para fora e ir para a escolinha. Abençoado encontro com Jesus, com as profs e na vossa escolinha. Isso. A lamparina que as crianças estão levando simboliza a palavra de Deus, que elas estarão estudando, e a chama dessa lamparina simboliza a fé em Jesus que elas têm desde o seu batismo. Agora convido a congregação para que cantemos o próximo hino, Contemplai na Cruz Pregado.
partir das palavras do Santo Evangelho, Lucas capítulo 22, versículos 13 a 18, os convido a refletirmos no tema o Cordeiro de Deus e a Semana Santa. Que Deus, Pai de toda misericórdia, que enviou o seu Filho Jesus e se revela a nós por meio da Escritura, nos fortaleça na fé para que continuemos perseverando na certeza da vida eterna e que esta palavra nos fortaleça, anime, para que também continuemos dando testemunho de nossa esperança para a salvação de muitos outros. Amém. Hoje estamos iniciando a Semana Santa, ou mais uma Semana Santa. Faltam apenas 8 dias, uma semana para a festa da Páscoa. Para o povo de Deus, Israel no Antigo Testamento, e nós cristãos hoje, celebrar a Páscoa tem um valor muito especial. E quando celebramos algo de grande importância, os preparativos iniciam com certa antecedência, não é? Você e sua família já decidiram como celebrarão a Páscoa daqui a 8 dias? Sendo este um acontecimento de grande importância na sua vida, na minha vida, da igreja. Jesus, atento à Páscoa, envia 2 dos seus discípulos, chamados Pedro e João, até a casa de um homem que não é mencionado no Evangelho, para preparar o jantar, preparar a ceia da Páscoa. Lá, eles encontraram tudo conforme Jesus tinha dito. Os ingredientes daquela Páscoa estavam lá. Então, prepararam o jantar da Páscoa. Esta foi a Páscoa de Jesus, a última Páscoa de Jesus, conforme a tradição, conforme a celebração do Antigo Testamento. E qual que era a importância da Páscoa para o povo de Israel? Celebrar a Páscoa era festejar a libertação do Egito. A primeira Páscoa foi celebrada logo após, sob liderança de Moisés, quando o povo de Israel saiu do Egito. Foi então celebrada a Páscoa, celebrada a libertação da escravidão, da opressão do faraó lá no Egito. E vamos pensar um pouco como aconteceu aquela libertação. Entre outros eventos, vocês estão lembrados das 10 pragas do Egito? As novelas nos ajudam a lembrar, né? Mas a Escritura, Êxodo, nos conta detalhadamente como tudo aconteceu. Mas eu quero destacar que a última praga, onde morreram todos os primogênitos que não tinham a marca do sangue em suas casas, foi a praga que sinaliza para a aliança de Deus, a aliança com o sangue. As casas que não tinham o sinal do sangue, o sangue de animais, esta era atacada e os primogênitos daquela casa eram mortos. Então Deus faz uma aliança com o sangue. Esta aliança apontava para a salvação que haveria no sangue de Jesus. E aí nos vem à mente que depois desta aliança de sangue da 10ª praga, o povo deixa a terra do Egito e por um toque com a vara nas águas do Mar Vermelho, este se abre e o povo de Israel sai da escravidão egípcia, sai da terra do Egito e entra para a terra prometida, a terra de Canaã. Isso mostra claramente a maneira como Deus faz a sua aliança com sangue, como Ele liberta o seu povo da escravidão, da opressão. Deus tem um cuidado especial com o seu povo. E não podemos esquecer que foi por culpa de Israel que eles se tornaram escravos. A gente precisa ler o livro de Gênesis, o final do livro de Gênesis, a vida de José, dos seus irmãos, e o que aconteceu na sequência,
onde o povo de Israel se volta contra Deus e isso lhes custa a liberdade, onde eles se tornam escravos. Mas Deus atende o clamor do povo de Israel e por meio do seu servo Moisés, ele é libertado, o povo é libertado. E assim, todos os anos, após esta libertação, Israel celebrava a Páscoa. Israel celebrava a vida. Israel celebrava a liberdade de povo de Deus. No relato do Evangelho lido pelo Sérgio, Jesus e os discípulos celebram pela última vez esta Páscoa, comemorando esta libertação da escravidão egípcia. E no versículo 15 lemos: então Jesus lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Agora lembramos novamente do início da Semana Santa. Antes do meu sofrimento, Jesus celebra a última Páscoa, a última ceia pascal com os seus discípulos. E Jesus estava então prestes a fazer uma nova aliança de sangue. Se na Páscoa do Antigo Testamento se exigia o abate de um cordeiro ou um bode de 1 ano de idade, agora Jesus estava prestes a ser levado para o matadouro, onde seria crucificado, e o lado de Jesus seria perfurado com uma lança, de onde sairia o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Olhando para esta semana que inicia e para esses ramos que nós acabamos de ver, essa entrada de Jesus em Jerusalém, nós lembramos que este que se torna o Cordeiro de Deus, ele entra em Jerusalém sendo aclamado como rei. Jesus não se tornaria um libertador político, frustrando a expectativa da multidão que não compreendera que Jesus veio para libertar a humanidade de uma escravidão muito maior do que a opressão política, que é constante e é verdade, é fruto do pecado. Jesus veio libertar a humanidade da raiz do pecado e da escravidão. Jesus veio libertar a humanidade do poder do diabo, vencendo o poder do diabo, vencendo o poder da morte. Estes sim são inimigos que oprimem e que causam sofrimento para toda a humanidade. E sobre estes Jesus agora é rei. Ele vence todos eles. Israel sofreu nas mãos dos egípcios. Os egípcios, Israel teve que reconhecer a sua culpa e pela aliança com o sangue de animais que apontava para a nova aliança, Deus os libertou e renovava seu amor e cuidado continuamente, sendo relembrado a cada Páscoa, sendo celebrado a cada Páscoa este amor de Deus pela libertação. A ceia pascal era celebrada para relembrar a libertação e, evidentemente, a posse da terra de Canaã. O povo de Israel não lembra apenas que saiu da opressão, mas ele lembra que ele entrou numa terra prometida, numa terra onde mana leite e mel. Ainda não perfeita a Canaã terrena, mas apontando para a Canaã celestial. Hoje, somos nós que estamos nos preparando novamente para celebrar a Páscoa. Lembramos que Jesus é nosso Rei, que governa a vida da sua igreja, a vida do seu povo, tanto material quanto espiritualmente. Lembramos e nos confortamos no seu sacrifício de cruz, seu sangue derramado, o sangue da nova aliança, que nos liberta da opressão do pecado, das forças do diabo e do último e mais temido inimigo, a morte. Tudo está vencido. E ao iniciarmos então esta Semana Santa, somos convidados a nos examinar. Precisamos nos questionar: quem está nos oprimindo? É o faraó? Não.
mas são outros faraós que ocupam nossos pensamentos, nossas palavras e ações, que conflituam com a palavra, com a lei do Senhor, os mandamentos. Não sei qual faraó está cuidando ou nos fazendo sofrer. Às vezes é o faraó da Rede Globo, às vezes são os aplicativos do YouTube, ou o aplicativo do YouTube com suas mensagens que desviam o povo de Deus da verdade. Quem sabe até são aquelas mensagens secretas lá do WhatsApp, que só eu posso ver porque tem algo errado. Como estamos sendo escravizados hoje? Precisamos reconhecer que a libertação é necessária. A escravidão necessariamente produz morte. Morte eterna, condenação, sofrimento, castigo eterno. Então somos convidados a olhar para a Sexta-feira Santa como sendo o auge do amor de Deus pela humanidade escravizada, como eu e você. Por isso, para nós cristãos, a Sexta-feira Santa não é um feriado, mas é um dia de exames, não exames médicos, mas exame de nossa consciência. É um dia em que paramos e olhamos para o silêncio de Deus e nos regozijamos quando, no meio do silêncio, ouvimos a voz do Filho de Deus, que em grego diz tetelestai, e nos significa está consumado, está pago, está perdoado, você foi libertado. Do silêncio daquela Sexta-feira Santa, uma voz de libertação ecoa. E esta é a razão pela qual nós celebramos a Semana Santa, nos refletimos no significado e na importância do sacrifício de Jesus. Na Semana Santa, Deus vem nos dizer que Ele venceu os nossos inimigos. E que quem confia em Jesus, em sua morte de cruz para perdão dos pecados, pode e deve celebrar a Páscoa. No versículo 16, então, nós ainda lemos Jesus dizendo: pois eu digo a vocês que nunca mais comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Jesus está do outro lado da mesa do jantar neste momento. Mas Ele nos oferece um jantar onde Ele nos serve o seu alimento, o seu banquete na Santa Ceia, que é o texto da sequência do Evangelho lido. Jesus, Ele nos liberta da escravidão e Ele está oferecendo esta libertação pelo Evangelho e pelo banquete da Santa Ceia. Por isso, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos vida. Nós celebramos a Páscoa, nós celebramos o perdão de Cristo. Quando nós celebramos a Páscoa, nós lembramos do domingo de manhã, quando bem cedinho Jesus já havia ressuscitado. E aguardamos ansiosos pelo dia que cearemos o verdadeiro e perfeito jantar que haverá lá no reino dos céus, do qual Jesus se refere nesse versículo 16. Amados irmãos, a Semana Santa está iniciando. E muitas pessoas ainda não sabem o que vão celebrar nesta semana. Muitas pessoas ainda não têm razão para celebrar a Páscoa. Transformam isso num feriadão qualquer. Por isso, voltemos para a nossa vida diária e compartilhemos com as pessoas que nós encontrarmos que a Semana Santa iniciou e que o Cordeiro de Deus veio nos libertar da escravidão e que pela confiança nele, o banquete da Páscoa celestial já é uma certeza. Mas é importante sempre lembrar que
aqueles que rejeitam o banquete de Deus têm uma sentença condenatória e que não vale a pena arriscar. Precisamos lembrar para as pessoas que não confiar em Cristo e em seu sacrifício traz consequências de sofrimento. Então, animemos-os, testemunhemos a nossa esperança de que sim, crer em Jesus faz toda a diferença. É paz com Deus, é vida no céu, é comunhão entre o povo de Deus. E vocês também, voltem no próximo culto, louvando a Deus por poderem celebrar a Páscoa. Vai ser no domingo que vem, o dia da Páscoa. Venham aqui celebrar a Páscoa, celebrar a vitória plena, completa, o está consumado. E a voz de Jesus que diz: assim como eu ressuscitei, vós também ressuscitareis. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o nosso coração, a nossa mente, para que perseverando neste Cristo, tenhamos a vida eterna. Amém. Alimentados em nossa esperança, nós agora somos convidados a responder ao amor de Deus, louvando a Deus, e uma das formas que nós temos em nosso culto para louvar a Deus também é pelos bens materiais, as ofertas, os frutos de nosso trabalho. Então Deus abençoe o ofertar de quem assim está preparado, e nós cantamos o hino de todas as tribos. Nós iremos fazer a admissão, a recepção de novos membros. E para isso eu convido então para que venham diante do altar, um pouco mais para frente. Venham diante do altar o Cláudio da Silva Júnior, o Darcy Paulo Minuzzi, a Enilma Fogliarini, o Everton Augusto Jensen da Silva, o Gabriel Bes Gayer, o Gustavo Bes Gayer, a Kathleen Alves Queiroz,
a Maria Clara Pavão da Silva, a Marta Liane Bes Gayer, o Paulo Scheibner Gayer, o Ricardo Assus Encarnação. Podem isso, se colocar em círculo. E também convido então para vir à frente e acompanhar de perto esse momento os professores que foram fundamentais nesta caminhada de estudo da palavra, a Fátima Estivani, a Nessi Landim, a Dalva Henke, a Vilma Gonçalves, também o pastor Elmar auxiliou na formação de alguns dos irmãos, e também eu que em algum momento também pude contribuir. A Dalva estará entregando a ordem litúrgica. Ok? Todos receberam? Venha, acho que nós temos um lugarzinho aqui no meio. Isso, assim, a Dona Vilma também. Isso, legal, ótimo. Sim, todos conseguem enxergar. As pessoas aqui presentes foram instruídas nas principais doutrinas da Palavra de Deus e desejam tornar-se membros desta congregação por estarem certas de que nesta congregação a Palavra de Deus é ensinada corretamente, o batismo e a Santa Ceia são ministrados conforme instituídos por Jesus Cristo. Assim, amados irmãos em Cristo, viestes aqui para fazer confissão pública de vossa fé no Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e requerer filiação à Congregação Evangélica Luterana Cristo, filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assim sendo, pergunto-vos na presença de Deus e desta congregação: credes em Deus Pai? Cantamos. Tanto de ti, Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Credes em Deus Filho? Sim, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és, minha alma já limpaste, teu Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Credes em Deus Espírito Santo? Sim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador, Tu santificas e nós sempre habitas, Santo Espírito Aceitais a Escritura Sagrada como a palavra inspirada de Deus? Sim, aceito. Quereis continuar firmes na verdadeira fé cristã, conforme é confessada na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e fazer uso regular dos meios da graça, palavra e santa ceia, e viver uma vida cristã até o fim? Sim, com a sabedoria. Quereis ser membros desta congregação e viver de acordo com seu estatuto, regimento e decisões em harmonia com a palavra de Deus? Sim. Diante da promessa feita, recebo-vos em nome desta congregação como membros, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora eu vou convidar um por um, individualmente, a vir à frente para que assim receba a bênção do Senhor e também o certificado. Eu peço para que venha à frente primeiro o Cláudio da Silva Júnior. Pode vir aqui na minha frente. Isso, assim. Cláudio, o versículo bíblico que você leva como lema para a sua vida e para esse momento da profissão de fé, está registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, onde diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Receba a bênção do Senhor. Que Deus, o Pai, te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé, que confia somente em Jesus para a vida eterna. Paulo, receba o certificado e vai e compartilhe a certeza da vida eterna em Jesus para outras pessoas. Deus te abençoe. Amém. Agora eu convido o senhor Darcy Paulo Minuzzi para vir diante do altar. Seu Darcy, o senhor escolheu como versículo para sua confissão de fé as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Receba a bênção do Senhor. Que Deus Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura e os sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus para a vida eterna. Seu Darcy, recebe o certificado, a sua profissão de fé. Vai e compartilhe a certeza da vida eterna em Cristo para as outras pessoas. Parabéns, Darcy, Deus abençoe o senhor. Convido agora a dona Enilma Fogliarini para vir diante do altar. Dona Enilma, escolheste como versículo para este momento da confissão pública de sua fé as palavras do salmista, no Salmo 37, versículo 5, onde ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim, estendo a bênção do Senhor, que o Deus Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus para a vida eterna.
receba o certificado da sua profissão pública da fé. E agora, Enilma, vai e compartilhe a certeza da vida eterna em Jesus para as outras pessoas. Deus te abençoe. Convido agora para vir diante do altar o Everton Augusto Jensen da Silva. Everton, escolheste para este momento e para a sua confissão de fé as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, onde professas: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Receba a bênção do Senhor. Que Deus Pai te conceda sempre a companhia e o poder de Deus Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus para a vida eterna. Everton recebe o certificado da sua recepção, sua profissão de fé, e agora vai e compartilha esta certeza da vida eterna com muitas outras pessoas. Parabéns e Deus te abençoe, Everton. Convido agora o Gabriel Besgaier para vir diante do altar. Gabriel, escolheste o versículo 4 do Salmo 70 como lema para este momento. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande. Receba a bênção do Senhor. Que o Deus Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura e os sacramentos. E assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Gabriel, recebe o certificado da sua recepção como membro. E agora vai e compartilha com os seus amigos, com as pessoas, a certeza da vida eterna. Parabéns e Deus te abençoe. Convido agora o Gustavo Besgaier. Gustavo, escolheste para este momento e para a sua vida o versículo 8 do Salmo 116, onde nós lemos assim: Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Receba a bênção do Senhor. Que o Deus Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Receba o certificado, Gustavo, e vai e compartilhe esta certeza da vida eterna com as pessoas que Deus colocar em sua vida. Parabéns, Gustavo. Deus te abençoe. Convido agora a Kathleen Alves Queiroz para vir diante do altar. Kathleen, escolheste as palavras de Salomão em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, para este momento, onde Salomão nos ensina: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Receba a bênção do Senhor. Que o Deus e Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os santos sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Kathleen, recebe o certificado da sua recepção como membro. E agora vai, compartilhe, leve às pessoas que você conhece e que ainda farão parte de sua vida a boa notícia da certeza da vida eterna. Parabéns e Deus te abençoe. Convido agora a Maria Clara Pavão da Silva a vir diante do altar. Maria, escolheste para este momento as palavras de Oséias, capítulo 11, versículo 4, onde nós lemos:
com laços de amor e de carinho. Eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Receba a bênção do Senhor. Kathleen, que o Deus e Pai, Maria Clara, que Deus e Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo por meio da palavra e do sacramento. E assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Recebe o certificado, a sua recepção, sua profissão de fé, e que agora possas levar esta boa nova que te trouxe tanta alegria para outras pessoas, para terem também a certeza da vida eterna. Deus te abençoe, vai em paz. Agora eu convido para vir diante do altar a Dona Marta Liane Bes Gayer. Dona Marta, escolheste para este momento e para a sua vida as palavras do salmista no Salmo 91, versículo 1, onde nós lemos assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Receba a bênção do Senhor. Que Deus, o Pai, te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os santos sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Receba o certificado da sua profissão de fé, de sua recepção como membro da congregação, e agora compartilhe essa boa notícia da certeza da vida eterna com as pessoas que Deus colocar em seu caminho. Parabéns e Deus te abençoe, Dona Marta. Convido agora o Dr. Paulo Schneiber Geyer para vir diante do altar. Escolheste as palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, como lema para este momento. Pois pela graça de Deus vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Receba a bênção do Senhor. Que Deus Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os santos sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Receba o certificado, lembrança aí ou documento para a sua recepção como membro de nossa congregação, e agora possas continuar compartilhando essa certeza da vida eterna com tantas pessoas que Deus colocar em seu caminho. Parabéns, Deus te abençoe. Convido agora para vir diante do altar o Ricardo Azus da... Como? Ezus, isso, Ezus da Encarnação, ok? Escolheste para este momento as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 46, onde nós lemos: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração. Receba a bênção do Senhor. Que Deus Pai te conceda sempre a companhia e o poder do Espírito Santo, mediante a Escritura Sagrada e os santos sacramentos, e assim te preserve e faça crescer na fé que confia somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Ricardo, receba o certificado da recepção como membro, e agora possas continuar compartilhando esta boa notícia que lhe dá a certeza da vida eterna para tantas pessoas que se encontrarem e que Deus colocar em sua vida. Parabéns e Deus te abençoe. Que legal, né? Amados, tendo sido feita então a recepção de vocês como membros, sendo testemunha a congregação de vossa afirmação de fé, eu agora os animo, os incentivo a que
possam compartilhar esta boa nova que os trouxe até aqui. Possam fazê-lo em todas as oportunidades, com todo o entusiasmo, com toda a alegria, e que no estudo da palavra o conhecimento sempre aumente mais, para que esta habilidade de viver a fé e de testemunhar a fé se torne algo absolutamente natural na vossa vida. E a congregação reunida, eu desejo que acolham esses irmãos na fé com muito amor e carinho, possam lhes dar um abraço muito carinhoso e apertado ao final deste culto, né? Os recepcionando e assim expressando aquilo que nós somos, uma família, irmãos na fé que se amam, que se cuidam mutuamente e que estão caminhando rumo à pátria celestial. Tá? Então, desta forma, a gente conclui este rito de recepção de membros e para que vocês saibam o quanto a congregação os acolhe carinhosamente, eu peço que nos coloquemos em pé e os acolhamos com aplausos. Precisamos de mais algo no protocolo? A foto agora. Então venham todos para o altar e nós já tiramos a foto. A congregação pode tomar assento. Aos amigos que participam de nossos cultos e que ainda não são membros, os animamos, façam como estes irmãos, possamos estudar juntos as doutrinas centrais da fé cristã e então também possam ser recebidos como membros desta congregação. Tá? Nossa saudação a toda a família na fé reunida, de forma muito carinhosa, especial aos convidados que vêm, quem sabe hoje pela primeira vez. Dalva possa fazer a saudação. Está conosco pela primeira vez, nós saudamos com muita alegria, a Germaine Stuart Kurtz, isto? Convidada da Nessi. Bem-vinda. Também a Eliane Martins Batista, convidada do Ricardo. Bem-vinda. Um abençoado domingo para todos. Ok, então agora nós passamos para as nossas comunicações rapidamente. A nossa agenda da Semana Santa, na segunda-feira, às 19 horas, a diretoria da congregação se reúne para sua reunião mensal e também estudo. Na quarta-feira, o departamento da terceira idade estará se reunindo e a presidente está aqui em nosso meio e ela pediu que eu comunicasse que este encontro da quarta-feira com a terceira idade será lá na chácara do Recanto Martinho Lutero e terá início pela parte da manhã. Se forem muito cedo, já levem o café junto, senão se forem pela meia-manhã, então já não precisa acho que levar, mas a proposta é a seguinte, para que os vovôs tenham clareza. 10h30, estudo da palavra.
Tá? Então estejam lá às 10h30, pelo menos. Então às 10h30 nós estudaremos a palavra, iremos cantar e orar, e depois aquele almoço em conjunto. Para facilitar, a recomendação, a orientação é a seguinte, que cada participante leve um galeto, uma carne, né, para ser assado em conjunto lá, né? A ideia é galeto, mas acho que quem gosta de carne vermelha pode levar também, né? O fogo assa do mesmo jeito. Então, cada integrante leva. Isso vai facilitar aí a organização, porque senão a gente leva para 50 pessoas, depois vem 100, né? E aí, assim, cada integrante leva aquilo que imagina que vai comer, e então tudo será assado lá. Tá? A salada será preparada lá mesmo, né? Então, se alguém quiser levar alguma coisa junto, e eu fiquei sabendo que a Nessi vai fazer a sobremesa, né? É isso? A Nessi se assustou. Mas vai ter sobremesa também, né? E para quem conhece o Recanto, é maravilhoso. E então a gente passa a tarde lá confraternizando, e eu acho que não tem previsão de chuva para quarta, então nem cogitamos com a hipótese de não termos o encontro lá, né? Mas então é isso. Quarta-feira, lá no Recanto, a partir das 10h30, esperamos todos. Precisamos de transporte, tá? Transporte, né, dona Liane? Ela escutou transporte, mas não escutou bem. Assim, muitos irmãos idosos podem não ter disponibilidade de locomoção. E por isso é importante que quem precisa de transporte nos comunique a mim, ou comunique a dona Anitta, o seu Arnaldo, para que a gente viabilize essa ida, tá? Então, ninguém vai ficar sem participar por não ter transporte, mas precisamos ficar sabendo quem precisa de carona para que assim encaminhemos essa locomoção, tá bom? Também deixa eu só ver aqui, eu estava olhando o mês errado. No sábado, então, às 14h30, o Departamento de Escola Bíblica terá sua reunião. Os jovens, nós vamos suspender a atividade de sábado à noite, porque houve uma solicitação de que estariam passeando, alguns estariam passeando, enfim. Então, a gente não vai ter atividade da noite dos jovens. Tá bom? E nos reunimos no domingo, então, normalmente, no domingo da ressurreição, domingo da Páscoa, venham muito felizes para celebrarmos a ressurreição de nosso Salvador, que possamos encher essa igreja. Sei que um e outro pode estar viajando, né, mas que vá onde estiver, vá participar lá do culto e celebre a ressurreição do nosso Salvador. E a todos nós queremos estar aqui muito felizes para que esta boa notícia que nós ouvimos hoje seja vivida intensamente no domingo da ressurreição do nosso Salvador. Tá bom? Da minha parte é isso. Agora eu convido a Dalva para fazer um rápido convite também do Departamento de Evangelização. Então, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele nos diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir explicação à esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. No dia 28 e 29 de maio deste ano, em Alegrete, teremos o próximo treinamento em evangelização pessoal. E esse treinamento é uma ferramenta eficaz em que podemos aprender, né, de forma clara e objetiva a compartilhar o segredo do Evangelho. Eu mesma, antes desse treinamento, eu não sabia como testemunhar o amor de Deus por nós. Agora, podemos falar em 5, 10, meia hora, 1 hora desse amor, que é para todos nós, para que muitas outras pessoas também possam ser salvas.
Hoje, eu me sinto muito mais feliz por poder aproveitar as oportunidades, né, que aparecem para a gente compartilhar essa certeza do amor de Deus, que é a vida eterna. Então, eu convido vocês a participar desse treinamento, e as inscrições hoje estão comigo, com a Fátima, com a Vilma, com a Juliane e com o pastor Natanael. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Dalva. Agora, então, nós iremos retomar o nosso culto com a oração da igreja. Quem puder, se coloque em pé. Oremos. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o teu nome, grande é a tua misericórdia. Renovamos a ti nossa gratidão e louvor pelos cuidados para conosco durante a semana que passou. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas até hoje para a nossa congregação, para o incansável trabalho de nossos pastores, bem como para o trabalho dos nossos irmãos em prol dos muitos departamentos. Misericordioso Senhor, dá aos governantes de todo o nosso país sabedoria, obediência à tua palavra e competência para que realmente pensem no povo e tomem as decisões mais acertadas para o futuro do nosso Brasil. Estamos no período da Quaresma, período de reflexão do teu sacrifício para pagamento das nossas dívidas. Faze com que aproveitemos esses dias para que em família façamos leituras, ouçamos a tua palavra por meio de áudios, vídeos e cantemos louvores a ti, para que quando sairmos para os nossos trabalhos, passeios e reuniões, estejamos fortalecidos e confiantes para continuar na propagação do teu Evangelho Salvador. Deus poderoso, vem, consola e preserva os fracos e enfermos, ensinando-lhes o teu caminho. Seja nosso refúgio e sombra na angústia, nossa ajuda em aperto e nosso conforto na adversidade. Hoje pedimos pela saúde de Antônio Carlos Barazuol, Marli, mãe do seu João, Denilson Salcedo, Classi Hengen e o pequeno Otto Kurtz, sobrinho da Nessi. Vem, abençoa com a tua mão poderosa, dando-lhes fé, ânimo e sabedoria para lidar com esse sofrimento. Pai de amor, concede-nos tua graça para que reconheçamos sempre teus grandes benefícios e que não te agradeçamos apenas com palavras, mas em constante vida cristã. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de recebermos novos irmãos na fé neste domingo. Faze com que sejamos uma bênção em suas vidas e eles uma alegria e bênção para a congregação Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de participar da tua Santa Ceia, onde receberemos o corpo e o sangue do teu Filho para perdão de todos os nossos pecados. Meu Deus e Pai, entregamos tudo em tuas mãos poderosas, na certeza de que tudo vamos alcançar segundo a tua vontade. Faze com que te sirvamos em santidade e justiça durante toda a nossa vida, até estarmos face a face contigo na eternidade, onde viveremos a felicidade eterna. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ouve a nossa oração. Amém. Acho que o meu microfone está com algum chiado. Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não deixes que sejamos tentados. Amém. Queremos agora dar início à celebração da Santa Ceia. Passamos para as palavras da instituição. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo,
que é dado por vós para a remissão dos pecados. De modo semelhante, após a ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. A mesa do Senhor está preparada e o Salvador convida os seus filhos para o seu banquete, onde Ele do céu estará conosco, no pão e no vinho, nos dando o seu perdão e a certeza da vida eterna. Vinde, pois tudo está preparado. Durante a distribuição, podemos acompanhar os cânticos, os hinos que serão apresentados. Quanto anseio encontrar
Como nós não temos culto de Sexta-feira Santa, então estes hinos que são bem próprios também do culto de Sexta-feira Santa, nós já cantamos hoje, relembrando este sacrifício, esta dor de Jesus, esse sofrimento de Jesus, para que nós tenhamos vida verdadeira, vida em abundância. Nos coloquemos em pé. O envio missionário. Deus amou o mundo dessa maneira, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Aqui estou eu, envia-me a mim, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor, a graça, a paz e a proteção de Deus o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Assim como nós estamos, cantamos o último cântico, Espelho. Antes de cantar, lembrando da importância de que após o culto nós então estejamos lá no salão e hoje de forma muito especial recepcionando os nossos novos membros, possamos ir lá tomar um café com eles e também os abraçar. Então cantamos. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisita a terra, gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é suprarracional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu
meu ser.